Bom dia, graça e paz. Há um texto extremamente interessante do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. Ele fala lá no capítulo 11 que ele foi informado que havia divisões entre eles, ou seja, havia separações, eles estavam divididos, e ele disse, olha, de fato, eu ouço falar que há divisões entre vocês e é até necessário que haja partidos entre vocês. Para o quê? Para que também os aprovados sejam conhecidos entre vocês. Ou seja, de certa forma, haver partidos, divisões, isso não é tão ruim. Por quê? Porque o mais importante é a verdade. O termo que ele vai usar ali para partido é o mesmo usado por Lucas em várias passagens de Atos. O termo é aireses, que significa divisão, seita. É de onde surgiu o termo exatamente heresia, porque é isso que a heresia faz. A heresia, ela divide. Por que ela divide o corpo de Cristo? Porque o corpo de Cristo, ele deve estar unido, sim, mas deve estar unido em torno da verdade. Não aquém da verdade, não apesar da verdade. O corpo de Cristo precisa estar unido sempre baseado na verdade, em torno da verdade que é Cristo. Às vezes, muitos pregadores, homens de Deus, se levantam e começam a pregar contra as heresias, mostrar o erro de muitos pregadores que não falam a verdade. E aí as pessoas começam a dizer, mas esses pregadores ficam falando mal uns dos outros, criticando uns dos outros, e às vezes as pessoas acham que o problema está aí. Não, o problema não está aí. O problema está naqueles que pregam a mentira, porque quem faz, ou quem tem um espírito de sectarismo, de aireses, de divisão, é exatamente aquele que prega a mentira, que não prega a verdade. E falar e mostrar o erro é algo importante. Nós pregadores precisamos ensinar a verdade e não podemos, como alguém já disse, sacrificar a verdade no altar da unidade, no altar do ecumenismo. Não. Infelizmente, é no meio do povo de Deus que surgem as grandes mentiras. As heresias que dividem a igreja, elas não vêm do paganismo. Elas não vêm do secularismo, elas vêm lá dentro. Paulo já havia falado isso. O próprio Paulo que escreveu aqui aos Coríntios, quando ele vai se despedir dos presbíteros de Éfeso, lá no Atos 20, ele vai dizer, olha, cuidai de vocês e do rebanho de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue, porque eu sei que depois da minha partida surgirão lobos, devoradores, e até mesmo do meio de vocês surgirão falsos mestres, que estarão o quê? Enganando o povo. João diz a mesma coisa. João, quando escreve a sua carta lá no capítulo 2, ele fala que falsos profetas saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. E exatamente pelo fato deles não permanecerem entre nós, prova de que eles não eram dos nossos. Da mesma forma, Pedro, igualmente, na sua segunda carta, ele fala que alguns introduzirão dissimuladamente heresias. O tema é exatamente o mesmo aqui de 1 Coríntios, aireses, ou seja, heresias, ensinos que vão dividir o corpo de Cristo. E eles vão falar, muitos ensinarão no meio de vocês. Percebe? É no meio cristão que estão os falsos mestres. Nós não deveríamos nos escandalizar ou nos chocar com os falsos profetas. Por que não? Porque o próprio Jesus disse, é necessário que venham os escândalos. Ele não disse é necessário como se fosse algo bom ou agradável ou que se espera com desejo. Não, ele diz, é inevitável. Esse é o sentido, é o mesmo que Paulo está dizendo aqui. É necessário que venham divisões para que aqueles que realmente são verdadeiros sejam conhecidos entre vocês. Como alguém já disse, se existe a mentira é porque existe a verdade. Se existe um engano é porque existe realmente um ensino verdadeiro. O que nós precisamos, então, não é nos escandalizar, ficar chocados porque existem falsos pregadores. E hoje nós estamos vivendo um tempo, principalmente por causa dessa era da internet, essa era do conhecimento sendo aí espalhado de muitas formas por meio dos canais
que são mais fáceis de divulgar, como esse do YouTube, entre outros, e vocês às vezes ficam, nós ficamos muitas vezes chocados com tanta mentira. O que nós precisamos? Estar unidos em torno da verdade. Por isso nós precisamos ter aquele espírito. Quando eu digo espírito, no sentido de ter a mesma paixão, o mesmo fervor dos bereanos. Lembra? Mais uma vez, em Atos, Lucas menciona que Paulo chegou na cidade de Bereia e lá os bereanos receberam com avidez, com muito gosto, com muita alegria a palavra de Deus. Contudo, eles examinavam diariamente nas Escrituras para ver se aquilo que Paulo pregava era verdade. E aí, confirmando que Paulo ensinava a verdade, eles creram no Evangelho. Portanto, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. O único remédio para fugir dos falsos profetas não é discussão de opinião, mas a palavra de Deus. Leia a Bíblia, examine as Escrituras, porque realmente elas ensinam a verdade. Não se deixe levar pelos mentirosos, por aqueles que falam palavras doces, palavras agradáveis. Muitas vezes as pessoas pregam uma mensagem com muito doce, né? Muitas palavras muito agradáveis, que massageiam o ego das pessoas. Olha, você vai ter prosperidade, você vai ter uma vida agradável, você vai ser isso, você pode fazer. Você sabe, aquele tipo de mensagem que é só alegria, só tranquilidade. Não fala de cruz, não fala de renúncia, não fala de necessidade de arrependimento. Nós precisamos nos apegar à verdade. Nós não podemos abraçar todo mundo e permitir que a heresia, a mentira, venha dividir o corpo de Cristo. Nós precisamos estar unidos em torno da verdade, que é Cristo Jesus. Amém.